Nós somos protegidos diariamente por um campo invisível que vai muito além da atmosfera. Sem ele, as partículas carregadas do vento solar poderiam bombardear a atmosfera, destruir ela, e isso causaria muito dano para a nossa saúde. Mas por que esse escudo existe? Por que o campo magnético existe? E a resposta está bem debaixo dos nossos pés. A Terra não é oca. Na verdade, ninguém nunca pôde olhar para o núcleo do nosso planeta, mas graças à ciência e ao empenho de diversos pesquisadores, hoje a gente tem uma ótima noção das camadas que preenchem o globo. A estrutura mais externa do nosso planeta é chamada de crosta. E é na crosta que nós estamos pisando nesse exato momento. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida e que a gente vai experienciar ou viver, os prédios, oceanos, pessoas, árvores e tudo mais, está exatamente em cima da crosta. Ela é também a camada mais fina. Logo abaixo dela vem outra camada chamada de manto. O manto não é líquido, embora muitas pessoas pensem que ele é líquido, mas ele é um sólido que chega a ser um pouco maleável ao longo de grandes escalas de tempo. Essa maleabilidade dele é traduzida para nós como movimento de placas tectônicas que pode causar uns terremotos ou até mesmo fazer novas ilhas e moldar os continentes à nossa volta. Mas o segredo do campo magnético fica ainda mais no fundo do planeta. É bem no núcleo da Terra, uma esfera com 3/4 do tamanho da Lua, formada principalmente por ferro e outros metais pesados, que a magia acontece. O núcleo é dividido em duas partes. A primeira é o núcleo exterior, que ele é líquido e quente, e também o núcleo interior, que ele chega a ser quase sólido e ele é ainda mais quente. O núcleo é tão quente que ele consegue ionizar os átomos de ferro e os outros metais que o compõem. São esses metais ionizados, ou seja, com carga, que possibilitam a criação de um campo magnético estável. Toda partícula com carga, quando se move, cria um campo magnético. Mas existe um problema. O núcleo interno é tão quente e ele está sob tanta pressão que os átomos de ferro não conseguiriam ter liberdade para se mexer e criar o campo magnético. Então, dessa maneira, por causa disso, toda a nossa atenção se volta ao núcleo externo, que é um pouco mais frio, um pouco menos de pressão, que possibilita com que os átomos de ferro ionizados consigam se mexer e criar um campo magnético. O mais interessante é que a mesma mecânica de fluidos que faz com que a água quente de uma panela que fica embaixo suba, enquanto a água fria que fica no topo desça, faz com que os átomos de ferro mais pesados e mais quentes subam, enquanto os átomos de ferro mais frios desçam. E esse movimento é conhecido como convecção. E ele tem grande importância na criação do campo magnético. Sem ele, os íons não se moveriam. E isso não criaria um campo magnético, porque sem carga em movimento, a gente não teria um campo magnético. No entanto, se só a convecção fosse responsável por gerar nosso campo magnético, os campos magnéticos gerados se anulariam. Então a gente precisa de alguma outra coisa para fazer com que eles não se anulem. E é aí que entra o efeito Coriolis, o mesmo efeito responsável por fazer ciclones girarem no sentido anti-horário no hemisfério norte e no sentido horário no hemisfério sul. Graças ao movimento de rotação da Terra, pequenos redemoinhos desse fluido de ferro ionizado podem se formar. Caso esses pequenos redemoinhos não existissem, na verdade eles não são tão pequenos assim, né? Porque se a esfera tem 3/4 do tamanho da Lua, mas se eles não existissem, o campo magnético gerado se anularia e então a gente não possuiria polo sul, nem polo norte e muito menos campo magnético. Essa teoria de como o campo magnético da Terra se forma é chamada de geodínamo. As auroras boreais são um exemplo direto da presença do nosso campo magnético. Caso ele não existisse, as partículas que vêm do Sol com altas velocidades carregadas não se ionizariam ao se chocar com o nosso escudo magnético, então elas poderiam penetrar na nossa atmosfera. Elas poderiam realmente expulsar, átomo por átomo, de todos os gases que nos envolvem na nossa atmosfera, o que seria desastroso para a vida humana e para basicamente
quase todos os tipos de vida que a gente conhece na Terra. Alguns planetas perdem sua capacidade de gerar campo magnético, como por exemplo Marte. Marte possui um campo magnético tão enfraquecido que isso põe em risco qualquer expedição humana para o planeta, porque mais radiação chega até a superfície do planeta. E isso pode danificar, isso pode causar sérios danos aos astronautas que se aventurem a chegar até lá. Na verdade, isso é até um dos grandes perigos da viagem espacial interplanetária. Não existe uma proteção contra a radiação do espaço. E, eventualmente, a Terra também vai perder o seu campo magnético. Todo o calor que foi armazenado durante a formação do nosso planeta, que proporciona o movimento de convecção que eu tinha falado agora no começo do vídeo, vai ser perdido, vai ser irradiado. E com isso, o movimento de convecção vai parar e o movimento das cargas também vai parar, o que vai, ao longo do tempo, enfraquecer o nosso campo magnético até o momento em que, por fim, ele simplesmente pare. E isso basicamente seria o fim da vida humana. A Terra simplesmente perderia sua proteção contra o vento solar e contra a radiação vinda do espaço. Mas a pergunta que não quer calar é: o que aconteceria caso o campo magnético da Terra se invertesse? Bom, esse foi o tema do último vídeo do canal Nerdologia, feito pelo Átila, e ficou incrível. Então eu recomendo que vocês assistam. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe aquele seu gostei, inscreva-se no canal, mande seus comentários, porque isso é muito importante pra mim. Eu leio todos os comentários, eu só não tenho tempo de responder todos eles, mas é a única maneira de eu saber se eu estou acertando nos temas dos vídeos e saber se vocês estão gostando. Então, por favor, participem, comentem, compartilhem o conhecimento e é isso. Para quem mora em São Paulo ou quem tem disponibilidade de ir até São Paulo, eu vou estar na Campus Party, a maior feira de tecnologia da América Latina, no dia 5 de fevereiro, para palestrar no Palco Sol, das 10 às 11 da noite, com o tema da palestra Em Busca de uma Ciência ao Alcance de Todos, e eu realmente espero que vocês possam ir porque vai ser irado. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!